Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Dando as perguntas, vai começar a entrevista coletiva. Agora sim, nesse momento, o Tite já ouvindo a primeira pergunta antes do jogo amistoso contra o Catar em Brasília. São dois antes da Copa América. Envolvendo o Neymar no sábado à noite, como você o recebeu ontem e como é que você está vendo o clima para ele continuar aqui na seleção brasileira? Ontem, por exemplo, a gente teve a presença de um carro da polícia na Granja Comari. É possível mantê-lo concentrado para a disputa da Copa América? Eu queria que você falasse sobre esse assunto. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu sei da importância do assunto. Sei, tem a real dimensão. E sei também que o assunto ele é pessoal e que tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. Tempo, eu não vou me permitir julgar os fatos. O que eu posso afirmar e que eu posso passar para vocês e passar para todas as pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo, que são 3 anos de convívio que eu tenho com o Neymar e que os assuntos que nós tratamos, pessoais, eu e ele, foram leais e verdadeiros. Isso eu posso. Eu não posso julgar. Isso eu não faço. Tite, Leandro Quesada, Fox Sports Brasil. Na Copa do Mundo de 2018, a preocupação de todo mundo era com o pé do Neymar. Nessa semana ele sofreu uma pancada, a preocupação era com o joelho. Agora, com essa acusação, imagino que o psicológico deva ser a maior preocupação dele e sua como técnico do Neymar na seleção. Que tipo de impacto isso pode ter com o psicológico do jogador, sabendo da responsabilidade maior que é tentar ajudar a seleção a conquistar a Copa América? Como é que fica a cabeça do Neymar para disputar a competição? Fica nessa relação que eu sempre tive com ele, pessoal e profissional, de trabalho daquilo que é o melhor. A seleção está acima de todos nós. E todos nós temos que dar o nosso melhor. Esse é o nosso objetivo. Dando o nosso melhor, nós vamos estar sendo também, em relação à seleção, contribuindo, porque o senso de equipe ele está acima de nós todos. Tite, aqui atrás. Aqui, ó, Danilo Laveira do All Sport. Independentemente de a gente julgar o caso, isso não cabe a nós, mas antes do Neymar chegar, a discussão sempre era se ele ia ser capitão ou não, por causa do soco que ele deu no torcedor. Agora tem essa discussão, essa acusação, como o Eric disse agora há pouco, polícia entrando na granja e tudo mais. Como fazer para que todo esse episódio, essa coisa que envolve o Neymar, não afete seus jogadores, não afete a preparação, porque é o principal jogador do time, a principal estrela da companhia, camisa 10. Como fazer que tudo isso não atrapalhe a preparação para vocês de um torneio que é tão importante? Sendo transparente, respondendo as perguntas que vocês estão fazendo, mas entendendo que esse é um processo, sim, que vocês têm essa vontade, mas que o nosso foco ele é o amistoso contra o Catar. Ela é a preparação da equipe diária, essa construção diária de trabalho, e que ele está inserido, independentemente de todo, ele é esse jogador diferente, mas que para o jogador diferente acontecer, existe todo um processo. E a equipe está acima disso. E o nosso trabalho está acima disso. Tite, aqui à sua frente, Flávio Ortega, ESPN. Eu queria saber, de tudo que ele te entrega de bom dentro de campo e por tudo que acontece fora, por que na tua opinião, na opinião de vocês, o pacote Neymar ainda vale a pena para a seleção brasileira? Eu estava fazendo a pergunta e eu estava lembrando assim que eu fiquei, depois eu quero responder, que eu fiquei de responder a 13, eu pedi para o Vini até colocar os 3 veículos de comunicação que fizeram a pergunta inicialmente, na última convocação, em relação à capitania. E dizer para você, sob forma de esclarecimento, que eu conversei com o Neymar, que eu conversei inicialmente com o Dani por telefone, e que nesse telefone ele disse que consentia, mas eu disse para ele, eu quero conversar contigo pessoalmente, depois conversei com o Dani pessoalmente. E aquilo que nós tínhamos que falar está na relação do técnico com o atleta.
Foi com o Neymar, foi com o Dani. Dito o passado, esse episódio, a gente passou para outros, mas eu tinha que dar essa resposta porque ela ficou pendente da outra vez e eu disse que eu ia responder. O Neymar é um extraordinário jogador de futebol. E eu quero linkar a pergunta outra. Comigo, nas minhas relações com ele particulares, onde eu converso, quando eu converso com um atleta, a Elo, antes de iniciar a entrevista coletiva, ela olhou para mim e piscou e disse assim, como é que tu está? Eu estou muito em paz. O Adenor está sempre acima do Tite. Pode ter certeza, Elo. Eu estou falando isso. Então a minha relação ela é muito pessoal. Aquilo que é dito ali eu não vou falar, mas ela é nossa. Essa relação ela é muito transparente, muito verdadeira. E ela foi sempre leal dessa forma. E ele é um extraordinário jogador. Outras situações eu não vou me permitir julgar. Existem outros fóruns, existe tempo. Duas coisas que eu não cometo erro: tempo e pré-julgar nada. Isso eu não faço. Pode aqui. Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Eu queria perguntar para você, Tite, se o Edu também quiser responder, como o coordenador da seleção, a informação que a gente tem que o Neymar, nos próximos dias, nas próximas horas, pode ter que fazer alguns depoimentos em cima de tudo que está envolvendo. Como que a seleção vai conviver com isso? Liberação, atendimento, como que isso vai funcionar? Bom, Wellington, devido à importância, como o Tite citou, do caso, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma assessoria jurídica junto à CBF para que esteja me assessorando a qualquer situação que venha acontecer aqui dentro da Granja Comari, por exemplo. Assim como aconteceu no sábado de manhã, recebemos um delegado, conversamos com ele, passamos todas as informações necessárias e assim estamos conduzindo todas as situações. A ideia central de ter uma assessoria jurídica me ajudando nas decisões, obviamente por não entender todos os processos que eu devo cumprir perante a um delegado, perante a um juiz, né? E deixar à disposição a assessoria jurídica à CBF, obviamente a mim, ao atleta, inclusive informei ao pai do atleta também que essa assessoria jurídica está aqui para qualquer tipo de informação, centralizar as informações necessárias com eles para que a gente possa, a partir daí, tentar resolver o caso o mais rápido possível. E já linkando a minha resposta um pouco ao do Leandro e a outro colega, quanto à cabeça do Neymar, a ideia seria essa assessoria jurídica estar aqui para que a gente possa resolver o caso da melhor forma possível e mais breve possível, para que o atleta possa estar à disposição com a cabeça tranquila para seguir dentro da Copa América. Tite, tudo bem? Gustavo Zupac, da Rádio Globo e da Rádio CBN. Ao longo da sua carreira, você sempre defendeu muitos valores em torno do seu trabalho. E nos últimos tempos, está tendo que lidar com questões como agressão ao torcedor, agora a denúncia de estupro, uma denúncia de crime virtual, que, como você bem disse, ainda serão julgadas. Mas ter que lidar com esses valores, ter que trazer esses valores e absorvê-los dentro do seu trabalho, isso de alguma forma te agride? Não. Porque foi assim durante a minha carreira toda. E a minha carreira toda, ela responde a isso. Quem poder e busca o meu histórico todo, ele me credencia, sabe? E situações diferentes, elas acontecem. Situações disciplinares, elas acontecem. E elas são sempre tratadas da mesma forma. Eu sempre digo assim, o Adenor está acima do Tite. O Tite não vai engolir o Adenor, não. O cargo de exposição que ele traz e de importância da seleção brasileira não vai engolir o Tite, não. Eventualmente ele pode dar humanamente assim, ele pode ter algum repente de vaidade. Eu tenho os meus. Sou orgulhoso sim, mas eu não sou burro e já tenho suficientemente tempo, né, de rodagem e de saber que os meus valores, eles estão muito, muito bem calcados, eles estão muito bem consolidados ao longo da minha carreira. É só buscar. E são assim tratados. Tite, aqui atrás, Bruna Deltro da Record TV. Tite, eu queria que você se colocasse no lugar do Neymar por um momento. Como deve ser lidar com tanta exposição toda hora, nos momentos de acertos, nos erros, e como lidar da melhor maneira com tudo isso? Eu não posso ser comentarista e nem me transpor em relação às outras pessoas.
Eu tenho uma série de responsabilidades importantes, eu tenho uma série de energia para gastar naquilo que é essencial, naquilo que é importante. Ele é a preparação da equipe. Entendo que vocês têm a busca de informações para depois as pessoas julgarem a busca de informações, eu entendo, mas quero que vocês entendam também que o meu foco de atenção é a preparação contra o Catar, que tem um grupo de 23 atletas com uma responsabilidade muito grande em desempenho, e que ele assumiu uma responsabilidade que tem que criar, ser sólido e ter resultado. Tem que associar esses 3 fatores. Olha quanto é difícil para mim. Se eu ficar buscando e fazendo essas projeções, eu entendo a tua pergunta, mas para mim ela vai consumir energia que ela não vai me tirar daquele que é o meu foco. E eu quero ficar focado no trabalho. Bom dia, Tite. Você é conhecido por, além de ser um estrategista, uma pessoa muito virtuosa em gestão de pessoas também. E a gente está falando aqui do principal jogador da seleção há muitos anos já. E então minha pergunta é assim, se você já teve uma conversa e qual foi, em que tom, com o Neymar nesses dias, e se é, nesse momento, apesar da sua tranquilidade, da sua serenidade, o momento mais agudo da sua carreira em gestionar uma dificuldade desse tamanho? O momento mais agudo da minha carreira, eu vou te dizer quando foi no primeiro clube que eu trabalhei, um ato de indisciplina do atleta onde eu estava iniciando no Guarani de Garibaldi. O atleta foi, eu vou até dizer, ele foi tomar uma cerveja no bar do clube, porque tinha ficado na equipe reserva. Eu vou dar até o fato. Quando eu soube, eu digo, vem cá, vem conversar comigo. E aí faço aquilo que quem me conhece, e quem me conhece mais profundamente sabe. Não estou aqui... Os atletas me conhecem, eles sabem como eu faço. Se vocês buscarem os atletas, eles vão relatar para vocês. Daqui a pouco, numa conversa, eu trouxe o Gilmar, que era o nome dele, e falei, digo, fala o que tu quer falar comigo. A tua tomada de cerveja, tu queria falar alguma coisa para mim? Fala para mim, cara. Está aqui, está a porta aberta. É a mesma coisa. Tive 2 conversas com ele, mas elas são de cunho particular. Isso é meu e dele, porque não tinha mais gente. E nós sabemos o que nós falamos. E as nossas verdades que nós colocamos. E não tem meias verdades ali que tem os fatos reais, como foi acontecido em relação à capitania e como é a importância dele estar agora focado para o trabalho. Bom dia, Tite, Edu, Kleber, Gustavo Hoffmann, ESPN. Seguindo um pouco na linha da pergunta do Tino, muito antes de todos esses episódios envolvendo o Neymar, já havia uma pressão esportiva muito grande sobre o seu trabalho na Copa América, pela conquista de um título, por jogar em casa, por conta da eliminação na última Copa do Mundo. Somou-se a isso todos esses episódios com o Neymar, principal jogador da seleção. Você acabou tirando a faixa dele e agora esses últimos também. Tudo isso, toda essa conta, faz com que a Copa América seja o torneio mais difícil da sua carreira, essa Copa América? Talvez. Talvez tenha sido o primeiro. Talvez seja esse. Talvez tenha sido a Libertadores. Talvez. Talvez tenha sido o título mundial contra o Chelsea. Talvez. Talvez tenha sido o primeiro jogo contra o Equador. Talvez. Talvez tenha sido correr o risco de não classificar para o Mundial, porque nós começamos em sexto e faltávamos 12 jogos com um terço. Talvez, não sei te responder. Ou melhor, talvez sim. Tite, bom dia. Diego Garcia, aqui da Folha de São Paulo. Desculpa, era o Gustavo e teve um trecho que eu fiquei devendo a resposta. Tá? Gustavo, o Thiago. Respondi da pergunta e ficou pendente anterior e teve mais um. Quem da UOL está? Está respondida? Obrigado. Titi, bom dia. Diego Garcia, aqui da Folha de São Paulo. Eu entendi o seu posicionamento de não querer julgar os fatos, né? Mas eu queria falar sobre o último mês do Neymar. Primeiro, ele agrediu um torcedor.
Depois ele criticou companheiros mais jovens do PSG publicamente. Agora, no sábado, para se defender de uma acusação de estupro, ele expõe conversas em que ele, até então, expõe uma relação que era desconhecida com o álcool, que é quando ele fala que em uma terça ele estava meio bêbado e numa quarta ele estava muito louco. E, por fim, ele expõe aí uma mulher que está protegida por sigilo, em conversas íntimas, vídeos, fotos, para se defender dessa acusação, em um país que a gente tem que falar, né, Tite, porque é relevante, que a impunidade na violência contra a mulher é muito grande. Peguei alguns dados aqui, foram 530 casos por dia em 2017 de violência doméstica, 164 casos por dia de estupro, sendo que menos de 10% são denunciados. Então eu queria te perguntar a você, Tite, não só como técnico da seleção, mas como pai inclusive de uma filha mulher, como marido, como avô, você acha que o Neymar merece ocupar a posição que ele ocupa hoje pelos acontecimentos recentes, principalmente pela realidade do Brasil? Ela está inserida, a resposta que eu coloquei anterior, né? Ela está contextualizada em cima de tudo aquilo que foi colocado, né, em todos esses aspectos. E, de novo, eu falo de não pré-julgamento e deixar com que as pessoas responsáveis possam se manifestar, porque eu estou com a minha cabeça voltada no meu trabalho, em termos profissionais, e uma responsabilidade de uma seleção que representa um país. E eu acredito que todos nós não tenhamos ainda os fatos suficientemente claros. Eu só vou dizer assim, tempo. O tempo, ele pode dar essas respostas todas para ti. Bom dia, Tite, Edu, Igor Siqueiro, Globo. Eu queria fazer uma pergunta de forma mais direta em relação ao conteúdo que o Neymar divulgou. Se vocês viram o conteúdo, assim, na íntegra, como isso impactou pessoalmente em vocês, e aproveitando a carona, Edu, se você já está certo mesmo para ir para o Arsenal depois da Copa América. Do quê? Desculpa. A questão do Arsenal depois da Copa América, se está tudo certo. Se nós vimos o conteúdo? Primeiro, desculpa, eu pensei que era senhora. Queria perguntar uma pergunta direta sobre o conteúdo. Se vocês viram na íntegra, o quanto isso impactou em vocês, pessoalmente, eu não estou falando de instituição, posição da CBF sobre o caso, mas quanto esse conteúdo impactou em vocês. E aproveitando a questão do Arsenal também, por favor. Não vi todo o conteúdo, sinceramente. Fiquei sabendo dos fatos pelo Vinícius, assim que chegou. Como eu falei, não quero ser repetitivo, a partir desse momento, pela importância do assunto, eu busquei até uma assessoria jurídica para a instituição e para mim também, porque eu sei que muitas das informações iam ser dirigidas a mim, né? E a partir do momento que eu conversei com todos os advogados, eu fiquei extremamente tranquilo por tudo que eles me passaram, de como proceder com o caso, e eu sinceramente não quis me aprofundar em todos os íntimos detalhes ou qualquer detalhe que teve, porque, como o professor falou, minha ideia e minha intenção era resolver o caso ou tentar ajudar a resolver o caso da melhor forma possível. Então esse foi meu principal objetivo. E quanto ao Arsenal, vocês sabem bem a minha resposta também. O meu objetivo principal é entregar o melhor trabalho possível na Copa América, estar focado aqui na Copa América, e depois da Copa América eu, no caso, tomarei uma decisão. Muito superficialmente, o meu foco no trabalho. Muito superficialmente é informação e não aprofundei nada, porque a minha busca é do trabalho. Eu quero gastar minha energia e pegar ele e botar no trabalho. Bom dia, Tite. Você me permite fazer duas perguntas? A primeira, eu queria perguntar, é um problema pessoal do Neymar, evidentemente, mas a partir do momento que ele almoça, janta, treina, convive, viaja com mais 22 jogadores e quase 50 pessoas, e que novos elementos são incluídos nessa programação como uma assessoria jurídica, enfim, como um respaldo, e o risco de ter que se deparar com polícia aí nos próximos dias, esse problema dele não se torna um problema de todos, seu, do Edu e de todos os jogadores? Essa convivência não espalha o problema para todo mundo? E a segunda, nesses 10 dias eu vi você posicionar a sua equipe de várias maneiras diferentes nos treinos, com várias formações, até a de ontem, que me parece ser definitiva para o amistoso. Em cima disso, eu queria perguntar se você observou uma versatilidade maior do que o grupo da Copa do Mundo, por exemplo. Você acha que esse grupo te proporciona mais possibilidades técnicas que o da Copa do Mundo? Posso começar pela segunda? À vontade.
principalmente o setor de meio campo, no quarteto ele proporciona formatações, ou no sexteto, formatações diferentes, sim, com diferentes composições. Casimiro com Arthur, Casimiro com Fernandinho, Casimiro com Alain, eles te dão 3 combinações que, conforme o jogo te pedir, tu pode trabalhar. Exemplifico, pergunta tática, resposta tática. Com Casimiro e Arthur, tu tem um articulador e um jogador mais posicional, e tu tem o teu lateral num plano médio, porque senão fica exposto mais o lateral direito, lado direito. Pode haver até uma inversão de lado, mas não é onde normalmente eles jogam nos seus clubes. Mas é onde o Arthur sempre produziu mais no Grêmio, jogando com 2, com dupla. Pode ter Arthur e Fernandinho, dentro desse mesmo princípio de Casimiro. Pode ter Casemiro e Fernandinho para dar uma liberdade maior para o lateral direito, para ser criador e dar uma sustentação defensiva. Pode ser com o Alain um jogador de infiltração, um jogador que faça essa recomposição. Então ele te gera assim, no setor de meio campo, que eu vejo importante, com algumas variáveis que elas sejam importantes, com Couto, com Paquetá, com Firmino, ela gera. Só para pegar um meio campo para te exemplificar, sim, ela te dá, eu não sei se, ela dá mais que na seleção, sim. Apesar de ter o Renato, que tinha muita versatilidade nesse aspecto. Em relação à primeira parte, sabe qual é que é a melhor maneira da gente contribuir para ter uma seleção melhor? Cada um fazer bem o seu papel. Eu quero fazer bem o meu papel. E eu tenho passado para cada um deles. Esse é o nosso objetivo. A gente quer ampliar um pouco.